Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Você está no canal da família AD Blue. Neste momento, nós vamos estar gravando o subsídio para a sua aula de Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Samuel Goulart, eu sou pastor auxiliar aqui na Assembleia de Deus Sede em Blumenau. E neste momento, nós vamos estar conversando sobre a revista que nos fala sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Muito especialmente sobre a lição de número 12, que será ministrada no dia 22 de março de 2020. Antes de iniciarmos o nosso conteúdo, eu sempre gosto de dar uma dica especial de forma panorâmica. O tema da nossa lição, que o autor coloca aqui, é Jesus, o homem perfeito. Mas, na verdade, e com muito carinho quero dizer isso, quando nós vamos observar o conteúdo, e você pode perceber isso até pela verdade prática desta lição, você vai observar que o conteúdo dessa lição não é apenas sobre o homem Jesus, mas na verdade o autor também vai falar sobre a divindade de Jesus. Então, na verdade, essa lição é sobre Jesus, o Deus homem, porque no tópico 1, ele vai falar sobre a divindade, no tópico 2, sobre a humanidade e no tópico 3, a perfeita humanidade de Cristo. Quando você for iniciar a sua aula, é muito importante você iniciar com o seu texto áureo, que enfatiza a humanidade de Cristo, enfatizar a verdade prática, e aí você vai perceber que fala exatamente sobre isso que eu estou compartilhando ao seu coração, e então você inicia a sua aula especial. A nível de introdução, é interessante você, após ter preparado a sua aula de forma panorâmica, preparar aí uma apresentação de no máximo 5 minutos sobre os 3 tópicos. Primeiro tópico, novamente eu volto a enfatizar sobre Deus. Segundo tópico, sobre o primeiro tópico, Jesus como Deus. O segundo tópico, Jesus como homem. E o terceiro tópico, Jesus como homem, mas o homem perfeito, ok? Vamos ao primeiro assunto. O primeiro conteúdo que nós vamos abordar é Jesus como verdadeiro Deus. A Bíblia diz que ele era o Verbo. Você pode expor aí João capítulo de número 1, porque na Bíblia nós temos 4 evangelhos, né? O primeiro evangelho, na ordem que a Escritura nos coloca, Mateus, segundo Marcos, terceiro Lucas e o quarto, o pronome de o João, né, o discípulo amado. O evangelho de João, ele tem algo especial. Primeiro, que foi o último evangelho a ser escrito. Segundo, que diferente dos primeiros 3 evangelhos, que na teologia são chamados de evangelhos sinóticos, a palavra sinótico, que significa visto do mesmo ângulo, o evangelho de João não está enquadrado dentro desses evangelhos que tem esse mesmo estilo de narrativa, que narra desde o nascimento humano de Jesus, vida, obra, o seu ministério, sua morte, sua ressurreição e ascensão. João é diferente. Quando você abre a Bíblia em João capítulo 1, tentando encontrar sobre o nascimento através de sua mãe humana, você não vai encontrar. João fala sobre a eternidade. Ele diz que ele era o Verbo, que ele estava com Deus, que o Verbo era Deus, porque João tem uma perspectiva diferente. João não quer, como Mateus, Marcos e Lucas, apresentar Jesus. João, ele quer interpretar. Na perspectiva de João, ele escreve o seu evangelho para explicar quem é esse Jesus, que é o Filho de Deus, o Verbo, o Logos entre os homens. Você vê também as palavras, você pode utilizar também as palavras de Tomé, quando encontra o Cristo ressuscitado, e Tomé, com as suas palavras, prova em João 20, 28. Ele diz, Senhor meu e Deus meu. É muito interessante explorar esses textos, ainda a nível de introdução deste tópico de número 1, Jesus, o verdadeiro Deus. O subtópico de número 1 e 2, deste tópico de número 1 que nós estamos estudando sobre Jesus, o verdadeiro Deus, dá para resumidamente entender que o autor está falando sobre os atributos divinos de Jesus. É interessante porque na história da igreja houve muitas heresias
tentando tirar ou desfazer esse entendimento bíblico e correto da divindade de Jesus. Muito especialmente eu destaco aqui no século 3 e 4, nós tivemos o arianismo, que negou Jesus como Deus, mas no grande concílio de Nicéia, em 325, foi aí pela igreja, dentro dessa assembleia, deste concílio, deste encontro de líderes daquele tempo, foi determinado, foi compreendido que Jesus era verdadeiramente e é verdadeiramente o nosso Deus. Agora, em Jesus, nós vimos alguns atributos divinos nele. Aí eu preciso lembrar para você que quando nós estudamos sobre Deus, Deus tem os seus atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. É muito bom você lembrar isso para os seus alunos. Aí você tenta relembrar o que é um atributo comunicável. Atributo comunicável é aquilo que Deus ele compartilha conosco. São os atributos que de Deus podemos ter. Por exemplo, alegria, paz, longanimidade, amor. Atributos comunicáveis. Você pode até fazer, se você gosta de trabalhar com um data show, trabalhar talvez com um quadro, você pode dividir no meio, colocar comunicável e escreve o que é, pergunta se alguém lembra algum texto. Jesus disse, a minha paz vos dou, o fruto do Espírito, que é Deus compartilhando de si os seus atributos preciosos, enfim. E do outro lado, atributos incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? São atributos que pertencem somente a Deus. Somente Deus tem essas características na sua natureza, na sua essência, no seu agir, na sua forma de ser. E em Jesus nós vimos os atributos comunicáveis, que é algo que todos nós podemos ter, mas nele nós também vemos os atributos incomunicáveis, que é a prova que ele é Deus. Por exemplo, Isaías 9,6 diz que ele seria Pai da eternidade. Trabalhe isso. Apocalipse 1,8, Jesus, com a sua revelação a João, na ilha de Patmos, diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Aí você pode perguntar para os seus alunos, o que Jesus quer dizer com isso? Alfa e Ômega. Provavelmente alguém vai lembrar, são letras do alfabeto grego. Sim, o Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega é a 24ª letra e última, né, do alfabeto grego. Isso significa o quê? Eternidade, princípio e fim. Porque o que é, ou o que é ser eterno? Ser eterno significa não ter começo e nem fim, é eterno, está fora do tempo, ok? E em Jesus nós vemos esse atributo de eternidade, e aí a própria lição traz outros textos como subsídio. Um segundo atributo, ele é imutável. Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Maravilhoso isso. Terceiro atributo de Deus que você pode trabalhar com seus alunos, a questão da onisciência. Lembra lá em Mateus capítulo 9, quando Jesus vai mandar aquele paralítico de forma milagrosa levantar-se? O texto diz que ele perdoa os pecados daquele homem, mas alguém pensa algo com relação àquela cena e Jesus, conhecendo os pensamentos, onisciência. A Bíblia diz em João capítulo 6, versículo de número 64, que Jesus sabia desde o princípio aqueles que iriam crer e também sabia quem iria o trair, onisciência, saber de tudo. Ainda mais um atributo, onipotência. Ele disse no final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 18, que todo o poder lhe foi dado, toda a autoridade lhe foi dada. E tem um que é precioso, que é o atributo da onipresença. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Trabalhe isso com os seus alunos, mostrando os atributos divinos em Jesus. E o que é mais precioso é que ele recebeu toda a glória. Isaías 42:8 diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas a Bíblia diz, em Filipenses 2:9, que ele foi exaltado por Deus. E Deus lhe deu a ele uma posição acima de todo nome, ou seja, recebeu glória, recebeu honras. Por quê? Porque ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade,
ele é Deus entre os homens. O terceiro subtópico do tópico de número 1, Jesus, o verdadeiro Deus, da nossa 12ª lição, é explicar que esse Deus, ele encarnou-se, ele esteve entre nós. E o que significou a encarnação? Significou que Deus deixou de ser, que Jesus deixou de ser Deus? Não. A encarnação de Jesus, à luz de Filipenses 2, versículos 6 e 7, você vai ler que ele se esvaziou da sua glória. O texto diz que ele, sendo Deus, esvaziou-se. Isso significa que na encarnação, ele esvaziou-se da glória e não da divindade. É importante você enfatizar isso, porque a Bíblia diz em João 1,14 que o Verbo se fez carne. Ou seja, era o Logos, era o Verbo na eternidade, se fez carne, mas não deixou de ser o Verbo maravilhoso do Senhor. O segundo ponto, ou o segundo tópico que nós vamos trabalhar nas lições, ou nesta lição, é Jesus, verdadeiro homem. É interessante é que os judeus já esperavam este homem, este redentor, esse remidor, porque o Antigo Testamento fala claramente sobre esse Jesus precioso. A Bíblia também vai nos revelar que Deus havia preparado todo o ambiente, conforme o autor vai explicar no subtópico de número 4, explicar que Deus havia preparado o mundo antigo. É interessante é que o autor reafirma no ponto 1 que esse Jesus, ele era divino, ele estava com Deus. João capítulo 1, versículo de número 18. No subtópico 2, ele reafirma que no Primeiro Testamento, eu gosto dessa expressão, Primeiro Testamento e não Antigo Testamento, porque se eu disser antigo, nós vamos ter a ideia de algo que passou e na verdade nós só entendemos o novo por causa da revelação do antigo, e o antigo há princípios de Deus para a nossa vida, por isso nós entendemos como Primeiro Testamento. A Bíblia já vinha profetizando em Gênesis 3,15, a humanidade de Cristo é profetizada pelo próprio Deus. Ele virá da semente da mulher. Em Mateus 1,1, nós vamos ver Mateus provando que ele tem uma descendência humana. Agora eu quero que você observe comigo o subtópico de número 3, porque quando chega o Novo Testamento ou o Segundo Testamento, nós vamos entender verdadeiramente a humanidade de Cristo. Porque até este ponto aqui, nós estamos expondo a divindade de Jesus. Fazemos uma transição no final do ponto 1, agora no ponto 2 estamos transicionando para entender agora a humanidade de Cristo. A Bíblia diz, o Verbo se fez carne. Você vai ler ali na nossa leitura em classe, que já deve ter sido feita ao longo, antes aí da sua ministração, falando que o menino crescia. E no ministério de Jesus, registrado nos 4 evangelhos, nós vamos observar características humanas em Jesus. Isso aqui é interessante você pontuar. Havia uma heresia chamada monofisismo. O que essa heresia ensinava? Essa heresia ensinava uma única natureza de Jesus. E essa heresia foi combatida no grande concílio, na grande assembleia de Calcedônia, em 451 depois de Cristo, onde na história da igreja foi reafirmada, Jesus é Deus, 100% Deus, e 100% homem. Até aqui nós pontuamos que ele é Deus. Agora você vai pontuar e explicar a humanidade de Jesus. Como é que a gente explica isso? Nos evangelhos há muitas características humanas em Jesus. Por exemplo, Marcos 4:38, Jesus, nesse texto, está dormindo em um barco. O sono é algo humano. Em Mateus 4, em Mateus 21, versículo 18, o texto diz que Jesus teve fome, e fome é uma característica humana. A Bíblia diz, em João 4, no famoso encontro de Jesus com
a mulher samaritana, que ele tem sede, ele pede água. Em João 11:35, quando ele vê o túmulo de Lázaro, o texto diz que Jesus chorou. E no famoso episódio de Jesus no jardim do Getsêmani, Jesus se angustia. E se angustia de tal forma que você, observando o texto, percebe que ele chega a suar sangue. Características humanas em Jesus. É muito importante você pontuar isso. Porque quando você for entrar no subtópico de número 4, que nos ensina que Jesus nasceu na plenitude nos tempos, no tempo exato, é que nós precisamos chegar ao entendimento, ao ler o texto de Gálatas 4 e 5, de que primeiro ele é Deus, porque como Deus ele vence o pecado e pode nos salvar, porque somente a Deus a glória. Agora, em segundo lugar, ele também precisa ser compreendido e entendido como homem, porque como homem, ele nos representa diante de Deus. Olha que interessante isso. Porque a Bíblia vai dizer em Gálatas 4 que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou, está lá na página 86, o seu Filho, nascido de mulher sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Por que eu posso receber a adoção de filhos e ser remido por ele? Porque ele é o que João Batista disse, o Cordeiro de Deus. Como Deus, ele vem e se encarna e pode receber a glória por tudo que está fazendo, mas como homem, e só como homem, ele pode nos representar, porque Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E isso é maravilhoso. Jesus, esse israelita, ele venceu. E no ponto, e no tópico de número 3, nós vamos entender que ele venceu o pecado. Ele foi um homem perfeito. Antes de eu entrar nesse último tópico, você já deixou o seu like? Já deixou o seu comentário? Deus abençoe você. Jesus, o homem perfeito. Ok, Jesus é Deus. Ok, ele teve fome, teve sono, chorou. Ele foi homem. Se ele foi homem, isso significa dizer que ele teve pecado? É uma pergunta que você deve fazer aos seus alunos. Ele teve pecado? Nele havia pecado? Lance este questionamento. Você pode responder à luz de Hebreus 4,15, que nele não havia pecado. Em tudo ele foi tentado, mas nele não havia pecado. Mas por que é que ele se encarnou? E como que nesta encarnação não houve pecado nele? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia diz que por meio de Adão o pecado entrou no mundo. Se ele é descendente de uma filha de Adão, nascido de Maria, como é que não houve pecado? Aqui nós precisamos lembrar Lucas 1,35. O Espírito Santo foi quem desceu sobre Maria, a virtude do Senhor, diz o texto, gerou nela o santo, aquele que seria chamado santo, porque ele foi perfeito, gerado pelo Espírito no ventre de Maria. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por um homem, mas agora em Jesus o pecado perde a sua força, porque Romanos 5,19 diz que em Cristo entra a vida, entra a nova oportunidade. O que eu quero que você compreenda e passe para os seus alunos e que você possa entender é que Jesus é o último Adão. Em 1 Coríntios 15:45 fala sobre essa verdade e você precisa enfatizar com os seus alunos que Jesus, ele é uma nova raça. Eu gosto de um texto bíblico que nos explica muito bem que Jesus faz parte ou ele inicia uma nova criação. É 2 Coríntios 5,17. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Algumas versões bíblicas trazem a expressão criação e não criatura. Por quê? Porque em Jesus nós nos tornamos uma nova geração. Nas palavras de Pedro, Pedro diz, nós somos uma geração eleita, povo adquirido, ou seja, Jesus,
inicia uma nova raça, não debaixo da lei, mas debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que Hebreus diz, o autor e consumador da nossa fé. Ele foi homem perfeito e graças a ele nós fazemos parte daquilo que ele realizou por nós naquela cruz. O último subtópico diz que ele foi perfeito. Aí você pode ler Hebreus 7, 26, que fala sobre essa perfeição muito claramente. Ele era inocente, imaculado, separado. Nele não havia defeito algum. Por quê? Porque ele é o varão perfeito. Ele é o nosso modelo. Ele venceu o pecado. Ele, como Deus, nos dá o exemplo de humildade, o exemplo de amor e de tantas outras coisas maravilhosas, sendo Deus e encarnando-se. Mas na encarnação do Verbo, nós vemos o grande exemplo de que é possível vencer o pecado, porque ele é o nosso modelo e ele derramou sobre nós do seu Espírito. Agora, ao fim dessa lição, nós precisamos concluir de que Jesus é o Deus homem. Porque se você entende Jesus somente como Deus, você perde o brilho de entender ele como homem nos representando diante do Senhor na cruz. Mas se você entende Jesus apenas como homem, você perde o brilho de entender ele como Deus, aquele que nos guia, sendo a verdade, como diz Paulo em Colossenses 1,15, a imagem do Deus invisível. E eu termino essa nossa rápida aula com uma frase de John Stott que diz: a imagem que construímos de Jesus em nossa mente determina profundamente a postura que teremos com relação a ele. Ou seja, o Jesus que você conhece é o Jesus que você verdadeiramente vai seguir. Quem é o Jesus que você conhece? Somente homem? Somente Deus? Ou você, pelo Espírito Santo, como ele mesmo disse, o Espírito Santo revelará a verdade. Ou você, pelo Espírito Santo, entendeu que Jesus é o Deus homem. Deus abençoe você. Inscreva-se no canal da Família The Blue. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Até a próxima aula. Deus abençoe você.